Boa noite, estamos no ar com mais um episódio do Da Aldeia Podcast e hoje com Matheus Sá, procurador-geral do município de Gravataí. Boa noite, Matheus, tudo bem? Boa noite, tudo bem? Então tá, nós vamos começar a ler os nossos patrocínios, em seguida a gente já volta com o bate-papo e hoje muito interessante para quem é candidato e para quem é cidadão também, saber o que pode e o que não pode fazer nas eleições, quem é candidato a vereador, prefeito, tudo que pode e o que não pode. A gente vai discutir um pouco de tudo isso aqui hoje. Então, nosso programa, como sempre, é apresentado para Star Internet. A Star Internet, além dos combos, dos melhores combos de internet residencial e empresarial, está com uma novidade aqui. Ela traz para os seguidores do Aldeia Podcast e da Rádio Sucesso do Vale uma ferramenta, o eBoot, que é uma ferramenta, um robô da internet que reúne a gestão de relação da tua gestão de relacionamento com o cliente, o teu CRM, com o teu WhatsApp, com o teu Facebook e com o teu Instagram. Tudo numa única plataforma, que é para te poder administrar isso aí, não perder nenhum contato com os teus clientes, que é a coisa mais importante para uma empresa, é os seus leads, os seus contatos com os seus clientes. E também tem um número exclusivo para quem é oriundo das nossas redes aqui, e o preço também é exclusivo, viu? Então tu pode entrar lá em contato através do 51999719676. Esse número é exclusivo para atender quem vem das nossas redes sociais aqui, direto do Da Aldeia Podcast e da Rádio Sucesso do Vale, com atendimento das 8 ao meio-dia e das 13h30 às 18 horas, e sábado das 8 ao meio-dia. Além de Gravataí, atende Rolante, Riozinho, Taquara e Santo Antônio da Patrulha. A Gold Silver é uma empresa que existe há 9 anos no mercado, chegou em Gravataí há menos de um ano, tem 13 lojas espalhadas por Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. A empresa conta com muita segurança e para avaliação de quem quer vender metais preciosos e joias preciosas e pedras preciosas. A avaliação é feita na hora, em frente ao cliente, numa loja que fica localizada na Galeria dos Anjos, Rua Napio Gomes, 1491, Sala 17, Centro de Gravataí. Você pode agendar através do 989-756012 ou no site goldsilver.com.br. Na Gold Silver é simples, é rápido, é seguro. E por último aqui, não menos importante, o Estúdio Gigante do Vale e a Da Aldeia Produções se uniram para fazer a maior produtora de conteúdo da região. Conteúdos para mídias digitais, conteúdos de podcasts, formatos televisivos, clipes musicais, músicas, chamadas comerciais, locuções comerciais e materiais para suas campanhas políticas. Venha conhecer a nossa produtora através do 984-841261. Você agenda uma visita e conhecerá a nossa produtora e vai se encantar com certeza, e nós vamos poder fazer todo o material que você precisa para divulgar ou a sua campanha política ou a sua empresa. Estamos aqui aguardando a sua visita. Então, Matheus, o que um candidato pode fazer? É tudo ou não? Não, antes da gente prosseguir, então, te agradecer pelo espaço, te agradecer Eu que agradeço pela presença. pelo convite tão carinhosamente feito a mim, né, para que a gente possa aqui bater esse papo sobre uma questão que está muito em voga nesse momento, né, e é preciso se atentar a essas regras, não só aos candidatos, mas ao próprio cidadão, porque em todo pleito, em todo processo, o cidadão exerce um papel importante como fiscal. Né? Sim, inclusive foi o que eu fiz na chamada. Eu disse, você que é candidato e quer saber o que pode e o que não pode, você que é cidadão e quer fiscalizar os candidatos. Exatamente. Esse é o momento de ser esclarecido. Isso. Então acho que esse bate-papo é universal, é para todos, Sim. né? Mas, enfim, há uma série... Não é só para Gravataí, né? Ele vale para todos os municípios. E é isso, porque a lei que embasa é federal, né? É federal, Então, assim, o que a gente vai conversar aqui, basicamente, tá fundamentado em duas normas, né? A Lei 9594, que é a lei federal que trata sobre as eleições como um todo, de maneira genérica, e tem uma resolução de 2019 do TSE que vem falar sobre propaganda. E ali, sobre as diversas formas de propaganda de rua, propaganda impressa, propaganda pela internet, entende? Sim. Então, assim, toda forma de propaganda que o candidato pode lançar a mão nesse momento, né? Havia aí anteriormente um período de pré-campanha onde é bastante restritivo ao candidato. O candidato ele pode se apresentar em rede social, ele pode dizer que é pré-candidato.
Mas ele não pode pedir voto. Ele não, nem A restrição maior do pré-candidato é essa, não pedir voto. Além de distribuição de material, esse tipo de coisa, né? Não pode disparar as mensagens instantâneas, também pedindo voto. Existe essa grande restrição, ou seja, nem falar sobre proposta. Não, tu pode falar sobre uma plataforma sobre um plano, né? Mas é que precisa ter cuidado para que isso não seja considerado como um pedido de voto, entende? Sim. Porque assim, nesse momento, né, é preciso se atentar. O que acontece, né? Esse pedido de voto ele não pode ser explícito nem implícito. Então, a exemplo, né, o vereador que já está exercendo seu cargo e vai para a reeleição, ele não vai dizer assim, vote em mim. Mas ele também não pode dizer assim, queremos continuar com o nosso projeto, Sim. Conto contigo para em 2025, entende? Não é só a expressão pedir voto. Ele não está pedindo voto diretamente, mas ele está insinuando que ele quer continuar como eleitor. Bom, isso acabou a partir de agora, né? A partir de sexta-feira, então, nós já entramos aí no período em que é campanha eleitoral, né? Mas pré-campanha, onde sim, todos os não mais pré-candidatos, os candidatos sim, eles vão atuar diretamente, apresentando sim a sua plataforma de governo, apresentando as suas ideias que vão ser desenvolvidas se eleitos forem. Né? E aí sim eles vão, sim, aí eu conto com o seu voto, vote número tal, né? Sim. Para vereador, para prefeito, vote tal, aí sim. Agora nós estamos inseridos nesse período, né? Sim. Então, assim, primeira coisa, comum para quem está andando na rua aí, ver as bandeirinhas, né? Isso. As bandeirolas aquelas, né? Inclusive, as bandeirolas, elas estão no canteiro central, ali, para quem vai atravessar a rua, não só estão na calçada, mas também estão alocadas no canteiro central. Pode, sim. Não tem restrição. Não tem restrição. E também não tem restrição de área. Ele pode botar onde ele quiser. Pode. Desde que não atrapalhe o passeio público. Claro. Eu não posso colocar na calçada impedindo o pedestre, impedindo a pessoa. A gente sabe que hoje quase todos os locais têm local para cadeirante, para atravessar, faixa de segurança, essas coisas ele tem que cuidar, muito bem cuidado. Isso tem que ser em espaços em que não haja nem a faixa de segurança. Sim, né? Não atrapalhe nada. Não pode atrapalhar. Tá? E aí, em havendo isso sendo alocado em um lugar ali que está atrapalhando o avanço das pessoas, enfim, né? Aí tem que se comunicar ao Ministério Público, Justiça Eleitoral, para que o candidato retire. Isso é bom para quem está assistindo de também entender que, olha, eu posso ver uma irregularidade, tanto informar o próprio candidato ou os representantes dele que estiverem ali, como posso também denunciar. Pode. O pessoal pode ir lá e denunciar para a Justiça Eleitoral. Isso. É assim, fale diretamente ou com o candidato, com a coligação, partido, enfim. Pode ser apresentado para o Ministério Público ou pode ser mandado um e-mail para a Justiça Eleitoral, desde que tenha o registro. Por óbvio, né? A pessoa tem que tirar hoje foto, em dia é fácil, registrar. Né? Sim, na hora, ali. E aí sim, se encaminha a Justiça Eleitoral, que a Justiça Eleitoral vai abrir um protocolo, vai ser gerado um número desse expediente, e aí a Justiça Eleitoral... Vão verificar e aí... É bem possível que vão entrar em contato com o próprio candidato para que... Não repita aqui. Isso, para que se resolva. Mas é claro, assim, a candidatura dele não vai ser cassada. Sim. Entende? Isso é uma coisa muito drástica. Não é multa de plano. Ao tipo de delito ou erro que o candidato ocorreu. Se for muito grave, ele pode ser cassado. Agora, se for uma coisa simples como essa, não vai. Isso. Então, não alimenta a esperança de caçar alguém, porque cometer um pequeno erro, não alimenta a esperança, eu vou acabar com a campanha desse cara. Mesmo que tu não goste dele, tem limites. Isso, exatamente. Não vai denunciar, pode até denunciar, né? Então, mas também não alimenta a esperança que você vai derrubar a candidatura do cara, que não é assim tão fácil. Exatamente. Mas outra coisa, Matheus, que incomoda muitas pessoas, carro de som. Tá. Assim, exclusivamente nesse pleito, tá? Há regras bem específicas para realmente não perturbar o sossego público. Sim. Então há uma limitação de horário, por óbvio, né? Das 8 da manhã às 22 horas e até a antevéspera do pleito, tá?
Pode sábado carro de som? Pois é, não é antevéspera do pleito, entende? Sim, então, tem sim um limite. E aí, assim, né? Vamos E o explorar um limite pouco de mais. horário é 22 horas. Tá? Vamos explorar um pouquinho isso, tá? Essa é a lei geral. É bom. Tá? Essa é a regra geral, tá? Vamos explorar um pouquinho. Trio elétrico, não pode. Aí é demais já. Não pode mais. Antigamente se fazia aqueles Sim, grandes shows, caminhão andando, com o pessoal cheio de gente em cima, parecia Ivete Sangalo. Pois é, isso não pode, tá? Hoje, o candidato que deseja fazer uso dessa ferramenta, né? Então, assim, é carro de som ou é o chamado mini trio. O mini trio é aquele caminhãozinho, que eu não vou saber agora. Uma picape. Até um caminhãozinho, não só uma picape, tem uns caminhãozinhos um pouco maiores, que eu não sei agora o nome do caminhãozinho, tem uns Hyundais, enfim. Sim. Né, aqueles H, não sei o que lá, enfim. Os bongo, aqueles. Isso, aí que tem aquelas estruturas. Sim. Isso pode, mas o carro de som, ou o mini trio, principalmente, ele vai poder ser utilizado quando a carreata, passeata... sim. Tem entendeu? um momento em que ele vai poder ser utilizado. Tem um momento em que ele vai poder ser utilizado. E toda carreata, passeata... E tudo isso é igual para vereador e tanto a majoritária como prefeito. É tudo a mesma coisa. Exatamente. É pleito. Pleito. Tá? Então, quando o candidato vai fazer a carreata ou a passeata ou realmente um ato público, nós vamos, sei lá, a gente vai abraçar uma árvore, nós vamos fazer um ato no parcão, nós vamos, enfim... Tá? Fazer uma carreata, eu vou marcar um dia que eu vou ter uma carreata e trazer todos os meus apoiadores no carro para fazer isso. Isso. Como isso traz um acúmulo de pessoas em número considerável, principalmente... nas eleições para prefeito municipal, né, Sim, claro. É o caso. Todos têm muitos apoiadores. Necessariamente precisa dar a ciência para a Justiça Eleitoral, tá, e para a Brigada Militar. Sim. Se não houver essa ciência, esse ato é irregular. Muito importante isso. Entendeu? Então, tem que ter o registro. Tá? E aí, para que tem que ter o registro? Primeiro, para que a Justiça Eleitoral efetivamente fique sabendo, tenha esses controles e para que a Brigada Militar possa preparar, né, um cordão de isolamento, possa limitar fluxo de veículos daquela região, colocação de cones, daqui a pouco desviar tráfego, sim. Enfim, para que se não estruture. atrapalhe o dia a dia de quem não quer participar. Né? E principalmente para não evitar embates, né? Porque... Para não evitar que se encontre o carro o trio elétrico lá, de um com o de outro. Já aconteceu aqui em Gravataí, né? Já aconteceu. Não, aqui já aconteceu de tudo. Até eu vou aproveitar e eu sou jovem há mais tempo aqui em Gravataí, então eu já vi de tudo aqui. Já vi gente se xingando em cima de carro de som, assim como também já vi cordialidade. Sim. Bom, há pouco tempo agora, não sei se posso falar, mas o candidato Dimas, que passou ele falou na apresentação dele em algum lugar, que ele passou pelo carro de som do atual prefeito e o prefeito desligou o som para deixar ele passar e depois ligou de novo. Então, foi um ato de cordialidade, de respeito mútuo. Sim, né? sim. Então, eu achei bem legal aquilo ali. E aí, a gente já vê de tudo, às vezes o pessoal meio se eleva ali nos temperamentos ali. Eu já vi bate-boca em cima de carro de som mais de baixo calão, assim. O pessoal chegava... destoa totalmente. Totalmente. E para o eleitor que está assistindo aquilo ali, é um espetáculo deplorável. Deplorável. Então, assim, e aí, principalmente assim, depois das eleições presidenciais, principalmente, se polarizou muito. Entende? Muito polarizado. Então, é muito granalizado esse processo, né? E aí tenta-se evitar que pelo menos haja um encontro, entende? Com causa risco prévio, né? Aí tu evita esse tipo de coisa. Exatamente. Inclusive, né, tanto Brigada Militar quanto Justiça Eleitoral, eles precisam saber qual vai ser o roteiro. O trajeto. Vamos sair lá, Parada 59, do Dorival Cândido de Oliveira, vamos passar aqui, entende? Tem que ter todo o trajeto já previamente avisado a esses órgãos públicos, justamente para fornecer segurança ao evento. E caso vale quem registrou primeiro. Tipo, eu registrei aquele trajeto naquele dia, aí o cara vai lá registrar também. Não, também quero aquele dia. Não, aí não pode, já tem um registrado. Isso. Aí vale quem se manifestou primeiro. Exatamente. Então tá correto. Né? E aí sim, né, a Justiça Eleitoral, porque poderia, né, por exemplo,
se eu não utilizar só o critério cronológico, chega primeiro, né? Sim. Ganha quem chega primeiro. O maior princípio do pleito eleitoral é o princípio de paridade de concorrência entre os candidatos. Sim. Todos têm o mesmo direito. Tem que ser todos o mesmo direito, todos têm o mesmo espaço, todos deveriam ter as mesmas condições. Né? Então, o candidato X vai lá na Justiça Eleitoral e vai reservar 30 dias de carreata. Não pode. Não. Entendeu? Pegar ali um mês inteiro antes. Não. A reserva vai ter que carregar todo dia. Não pode. Então, é por isso que deve haver os registros, para que a própria Justiça Eleitoral faça a gestão disso. Sim. Entende? Num final de semana é um candidato, no outro sábado é outro, no outro domingo é outro. Então, por isso que se sai muito assim, esse final de semana é a carreata do candidato tal. Sim. Né? Dia tal é a carreata do candidato tal, a passeata do candidato tal. Então, assim... até poderia ser no mesmo dia, no caso de, eu vou fazer de manhã e o outro vai fazer à tarde. Mas ainda assim poderia ter pessoal circulando ali de um e de outro, poderia ter risco, né? Então, bom que seja em dias diferentes, realmente. Mais uma vez, a Justiça Eleitoral faz essa gestão, né, de, por exemplo, analisar se um candidato a vereador que é de menor alcance populacional do que do candidato a prefeito, por óbvio. Mas um candidato a vereador vai fazer na região dele, num bairro X, e o outro candidato num bairro muito longe, né? Então, a Justiça no mesmo dia, por exemplo, a Justiça Eleitoral vai fazer essa análise para ver se é possível ou não. Sim. Entende? Não pode muitos se os dois marcarem de começar no bairro e se encontrar tudo no Parcão, não vai dar certo. Então é melhor evitar. Pode dar um problema. Tá? Pode dar um problema. Então, assim, voltando na questão de carro de som, tá? Há essa vedação, tá? E também em relação aos horários. Aí, tem também... Só um parêntese. Esse mini trio que diz que pode, esse é aquele que o cara vai com o alto-falante falando. Isso aí, ele vai discursando lá. Eu tenho não sei se... aquele pessoal ali, tu não pode andar numa caçamba de uma picape. É proibido. Sim. Não é para carregar pessoas. Mas ali, nesse caso, ele pode ficar ali conversando com as pessoas, porque não tem segurança nenhuma daquilo ali, né? Já tivemos acidentes graves com pessoas em caminhões e coisas, né? Isso aí não tem restrição em relação a essa parte. Que teria que ser o Detran que cuida disso aí, sei lá, o Contran, mas isso aí não tem... Nesse tipo de coisa, a Justiça Eleitoral não se envolve. É uma pergunta muito boa, inclusive, tá? Porque... Por óbvio, eu me esforço, de vez em quando por óbvio que eu não posso... Bom, na minha época, ainda podia, a gente ia pra praia na caçamba da caminhonete, né? Sim. E não tinha problema nenhum, tava tudo certo. Não, eu inclusive já contei aqui, eu já fui à praia com 12 num Corcel e eram 12 pessoas num Corcel. Sim, Corcel 1 ou 2? O 2. Dois, tá. Que a porta-mala é maior para botar 3 dentro. Precisa. Então, na época ainda podia. Hoje, né? Por óbvio, não tem como uma pessoa andar numa caçamba de uma caminhonete ou de um caminhão, mas a legislação eleitoral permite isso, desde que, claro, precisa ter um guarda-corpo, entendeu? Uma estrutura para se segurar, não pode ser livre, entende? Então, precisa ter uma estrutura mínima de segurança, sim. Mas, sim, a pessoa vai lá em cima, vai falando no microfone. E também porque vai andar devagar, porque senão sem correr, ninguém nem vai ver. Aí tu perde a finalidade se tu andar 40 km por hora. Aí a pessoa que está lá em casa começa a falar... Ele vai ver quem é o candidato, o cara já passou, já tá lá. Já foi, E aí, assim, foi só uma curiosidade mesmo que eu tinha. Tem mais um detalhe, algo que também não é assim muito fácil de se medir, que é 80 decibéis de volume, né, medidos a 7 metros de distância. Então, sim, tem isso. Não pode ser aquele volume ensurdecedor, passando, tremendo janela, entende? Não, é um volume equilibrado, adequado, né, para que permita ao candidato fazer a sua propaganda, ao mesmo tempo que não... Dar o recado, mas sem também... atrapalhar o sossego público. Atrapalhar a vida da pessoa, né? Isso. Pois e aí tem aquele negócio sempre que acontece, que já aconteceu várias vezes, acontece com carros de pessoal que anda com som muito alto, que tem essa... Parece que quanto mais alto o volume, pior é a qualidade da música, né? É uma famosa caixa de abelha. Exatamente. Mas aí na hora que denunciam, que vai medir, o cara baixou o volume e já ficou dentro. Isso acontece, né?
essa questão em específico é difícil. É difícil, né? Porque assim, hoje tem aplicativo de celular, Sim, que é decibelímetro. Que decibelímetro também. Mas também não tem uma precisão, ele não é regulamentado. Existe uma BNT em cima, existe uma condição de se aferir que aquele aplicativo realmente consegue. Isso é difícil, mas a norma precisa dar um limite, Sim. Entende? Senão vira planeta Atlântida no meio das ruas aí, né? Não, é loucura. Mas a gente vê, já aconteceu várias vezes. Falei o nome de uma outra coisa que eu nem sabia isso por quê. Não pode. Não vão nos patrocinar nunca, então não faz diferença. Teoricamente é concorrente, é só a RBS, um pequeno concorrente que a gente tem em audiência. Mas, Matheus, outra coisa também que a gente tem que analisar aqui é dentro do que pode ser feito nas mídias sociais. Isso a gente já falou do que é feito na rua e tal. As redes sociais. As redes sociais é um limbo. Eu até te contei aqui antes de começar o programa, eu estive num evento do Facebook aqui em Porto Alegre. E o pessoal do Facebook não sabia dizer o que podia e o que não podia. Que tinha uma grande indagação sobre política, que foi agora, pouco antes das eleições. O que pode ou não nas redes sociais? Assim, as redes sociais, né, hoje, eu acho que é a plataforma de governo, é um espaço onde tem mais alcance. Sim. Onde o candidato... o programa alcance que tu quer. Isso, o candidato faz menos esforço para alcançar e alcança com mais eficiência. Né? Então ele leva a informação mais rápido, é mais ágil. Então a rede social hoje é a plataforma. É o principal veículo. Isso. Mas também tem assim, algumas limitações, tá? Vamos lá. Por exemplo, tráfego pago. Tá? A lei fala em que os valores investidos para impulsionamento devem ser valores equilibrados. Mas eu não sei o quanto que é valores equilibrados, tá? Agora, me parece... É subjetivo, né? Não, sim, mas assim, me parece, por exemplo, desarrazoado, eu investi, sei lá, R$1 milhão em impulsionamento por uma campanha local, né? Isso vai... Na última eleição teve uma candidata que foi impugnada, ela foi eleita prefeita, se eu não me engano, ela foi impugnada porque ela tinha gasto ao longo do ano todo, e consideraram que era gasto de campanha, quase R$1 milhão em impulsionamento nas redes sociais dela. Ela alega que não, que ela já era da internet, ela já tinha esse gasto todo, ela tinha produtos rodando na internet, então, mas ficou realmente... tu olhava, era um absurdo. Como é que a pessoa investe R$1 milhão, né, numa candidatura a prefeito da cidade e tal? Isso. Numa cidade pequena, no caso dela, né? Mas é difícil a gente aferir isso, né? Sim. O que é uma quantia equilibrada, né? Sim. Mas a gente sabe o que é desarrazoado. Sim. Esse é o exemplo, né? Uma campanha local, eu acho que é um valor muito alto. Ela foi caçada. Pois é, exatamente. Por quê? Porque isso tira a paridade, né, do pleito. Ou seja, o candidato que tem mais condição financeira e tem mais condição de impulsionar mais, ele vai ter mais destaque em detrimento do outro. E está errado. Todos deveriam participar de uma forma equânime, né? Sim. Então, a questão do impulsionamento precisa obedecer essa razoabilidade de investimento quanto ao impulsionamento. Mas não tem um valor, tipo assim, é tanto do que ele declarou, do que ele... Não tem esse valor assim, é 10%, é alguma coisa, não tem esse... Não, a lei fala em valores razoáveis. Razoáveis, tá? Beleza. Depois é o seguinte, além do impulsionamento, tá? Quem paga o impulsionamento, o tráfego pago, tá? Deve ser o partido, ou a coligação, ou a federação, ou o próprio. Sim. Ou seja... Não pode um terceiro vir pagar. Não, eu não posso pagar para o candidato X. Sim. Entende? E aí ele tem o registro dele, tem o CNPJ da campanha dele, através desse aí, ou a coligação. Isso. Não pode nunca um terceiro pagar para... eu vou ajudar meu candidato, eu vou impulsionar o conteúdo dele. Não dá. Isso. Tá. Por que isso? Tá? Porque quando um candidato está investindo em publicidade, por óbvio que deve ter o registro dele, CNPJ e tudo mais, né? Ele faz uma declaração dos gastos que teve durante o pleito, tá? E aí ele vai informar essa prestação de contas à Justiça Eleitoral. A Justiça Eleitoral vai olhar lá, olha, ele gastou tanto de marketing digital, tanto de carro de som, de adesivos,
tá? Também Sim, tem, sim. isso também é Todo publicidade. o custo da campanha dele Isso. tem que E colocar adesivos, aí. adesivos também, depois, abrindo parênteses, Aham. né? Adesivo, placa em casa, placa em comitê, tudo tem limite também. Fecha parênteses, depois a gente volta Depois a para gente cá, entra nesse tá? ponto. Mas enfim, não pode ser um terceiro, porque a Justiça Eleitoral precisa saber quanto que a federação, quanto que o partido, quanto que a coligação investiu naquele candidato, né? Para saber se os valores são arrazoados ou desarrazoados. Sim. Entendeu? Outra coisa que tem que ter muito cuidado com a inteligência artificial, criando conteúdo, criando fake news. A gente tem as deepfakes aí. Deepfakes. Tu bota a cara de qualquer um em qualquer Voz, coisa. Voz igual a mesma. bota a pessoa num vídeo. Faz um né? vídeo com ela. Isso. Também existe uma vedação quanto a uma propaganda negativa. Então, candidato X falando, não vote no candidato tal, Sim. não, sabe, porque ele fez isso, porque ele cometeu tal crime. Então, não pode fazer parte da propaganda eleitoral, né? Esse marketing negativo. Mal do opositor Isso, dele. esse marketing negativo. Não, pelo contrário, precisa enaltecer aqui o teu plano de governo. Sim, tá lá pra falar de ti, não. Isso. E o que é diferente, por exemplo, de um terceiro praticar a sua livre manifestação de vontade. Uhum. Então, um terceiro na sua rede social pode dizer, olha, eu vou votar no candidato X, porque eu me identifico com ele, porque eu acho que ele é bom, porque ele fez aquilo que ele prometeu em campanha, porque ele abriu isso, entende? Tá, aí nós entramos numa esfera mais delicada, assim. Se o candidato X lá tem desses grandes players da mídia aí, local, vamos dizer assim, o cara lá tem 150 mil seguidores, né? Ele é grande na região e tal, e ele resolve apoiar o candidato. Não tem problema nenhum, ele ir na rede dele, sem impulsionar, só falar gratuitamente, organicamente ele ir lá e dizer para os seguidores dele, que é uma quantidade grande, ok, mas não tem problema em fazer isso. Tá, assim, ó, aí que tá. É preciso a gente pensar um pouco caso a caso. O que acontece? Pela lei, não. Tá, não teria problema. Porque ele está dentro do princípio da livre manifestação de vontade dele. Agora, Sim. né? O influencer que tem 1 milhão, 2 milhões de seguidores, tá? Se ele fizer algum tipo de manifestação nesse sentido, ele arrasou com a paridade. Ah, sim. Paridade não existe aí. Tá, então Porque aí o outro candidato tinha que ter um outro do mesmo tamanho para... Aí não tem nem graça. Não tem, né? Não tem graça. Então, aí que tá. Eu aconselharia, eu diria para ter cuidado com isso. Sim. Entendeu? Muitas vezes até o próprio candidato, e deixa eu ser frio agora, Sim. tá? Para não dizer ingênuo. Mas muitas vezes o próprio candidato não controla, não sabe que o influencer vai fazer um vídeo sobre ele. Ah, sim. Mas isso acontece seguidamente. Né? Seguidamente. Beleza. Agora, se houver uma conversa, eu diria para ter cuidado, porque uma pessoa que tem um alcance maior vai tirar a paridade, pode ter algum problema nisso. Sim. Entendeu? Então, pode em algum momento ser considerado que houve uma propaganda exacerbada. Isso. Mesmo que ele não tenha pago nada. Só exatamente. Dando a opinião dele. Isso, exatamente. E ele pode impulsionar esse conteúdo? Não vou falar de um caso assim, desses players grandes, o cara que tem muito seguidor, ou de uma celebridade da internet. Falar de uma pessoa normal. Eu fui lá, eu quero declarar, eu tenho, sei lá, 5 mil seguidores, quero declarar para eles e eu vou dar uma impulsionada nesse conteúdo aí, em que eu falo bem do candidato que eu gosto. Pois é, aí que tá. Aí ele cai na outra legislação. Pois é, mas aí que tá. Aí que tu vai pagar o impulsionamento teu para fazer campanha para uma outra pessoa. Sim. Tu tá fazendo campanha. Aí é um terceiro. Tá, é um terceiro. Mas é uma forma de meio que de burlar o processo. Por quê? Porque o candidato não pode fazer isso. Sim. Né? Aliás, ele pagando para impulsionar o seu conteúdo, tudo bem. Ele pode fazer isso. Mais uma vez, Só dentro que o conteúdo dele é uma propaganda de outro. Entende? Precisa ter cuidado nesse tipo de coisa, entende? Para não gerar, daqui a pouco, um problema para o próprio candidato. Até porque hoje a gente sabe que tu não faz nada na internet que não deixe rastros. Sim, os teus números, os teus alcances, sim. tudo tá ali. Não tem mais essa de, eu fiz e acabou. Não.
Tu não está anônimo na internet, e nem é o caso, nesse caso a pessoa nem quer ser anônima, Sim. ela quer usar realmente os seguidores dela, mas não está anônimo, todos os dados dele aparecem ali para qualquer um, quantas curtidas, quantas pessoas viram, quantas visualizações, fica tudo ali, né? E quem pratica o ato precisa ser identificável também, sim. Não pode ser anônimo, não pode ter postagem anônima. Sim. Né? Isso também é importante. E as inteligências artificiais têm que ser identificadas quando tu usa para gerar conteúdo. Exatamente, tem que dizer que está sendo utilizada naquele vídeo, naquele material, uma inteligência artificial, tá? Porque daí a inteligência artificial faz uma pessoa. Mas ela não está proibida, ela só tem que ser identificada porque isso aí seria, a gente está falando do uso do mal, que é tu usar uma ferramenta dessa para fazer uma fake news, alguma coisa. Mas tem o uso do bem, que é que tu vai ajudar para contribuir no teu conteúdo. Hoje em dia tu pode fazer um prompt, largar ali e pedir um vídeo contando um feito teu, no caso, sim, pessoal, que não envolve nenhum outro candidato, e ali o vídeo vai sair montadinho direitinho, uma animação, alguma coisa que tu queira. Isso aí também não está proibido, mas tu tem que dizer que foi usado uma tal ferramenta. Isso, foi utilizada a inteligência artificial, tem que ter o registro direitinho ali do CNPJ. Mas isso até para nós que produzimos conteúdo também, as plataformas pedem para a gente, sempre que usar inteligência artificial, notificar, avisar que esse vídeo foi utilizado até no roteiro. Se for utilizado inteligência artificial, a gente deveria avisar. A maioria não avisa, porque o roteiro é subjetivo. Mas tem essa prerrogativa já. Precisa fazer isso. Candidato ainda mais, né? Para evitar também os excessos, né? Sim, os excessos. Na propaganda. E agora a gente volta para aquela parte que tu começou lá, que a gente seguiu nessa aqui, que esses banners, adesivos, tudo isso tem uma legislação, tem um tamanho que pode, o do carro, tudo. Como é que é essa parte? O mais utilizado hoje é o perfurite. O vidro traseiro do veículo, né? Que ele precisa ter 0,5 metros quadrados. Então, todos os perfurites têm já são feitos nesse tamanho, nessa dimensão, né? De meio metro quadrado. Então, sim, eles são permitidos, tá? Pode ocupar o vidro todo, maior, sim, não pode ser mais 0,5 metros quadrados. Sim. E esse mesmo é o tamanho de placa de casa. Botar uma placa do candidato na frente da casa. Tem simpatia para aquele candidato, ele vai lá e bota uma placa na frente da casa dele. Ela tem que ser desse mesmo tamanho. 0,5 metros quadrados, a placa do candidato lá na casa, tá? E aí, assim, ó... Não pode botar aquele cara, tapava a frente da casa dele toda. Tava um banner do cara lá. Essa placa, tá? É a placa de 4 metros quadrados, sim, que ela pode ser colocada na sede do comitê. Entendeu? Sim. Aí sim. E aí a placa do candidato, que é interna, ela pode ser, agora não vou lembrar a metragem, mas ela não precisa ser de 0,5 metros quadrados, ela é um pouco maior. Ela pode ser maior. Eu não lembro a metragem. No carro dele, do próprio candidato. Não, dentro do comitê. Interno, dentro do comitê, interno. Sim. Tá? Mas externo, a placa é 4 metros quadrados. Sim. Entendeu? Que é um bom tamanho. Não, é um tamanho regular, ótimo, tá? Aí é o seguinte, o cidadão tá passando em alguma repartição pública, tá? E ele vê o carro estacionado lá com o perfurite do candidato, né? E aí, assim, muito disseminado, não pode o carro estacionado em um ambiente público, um espaço público, uma repartição pública, melhor dizendo, tá? Que tenha a propaganda. Tá? Isso a legislação derrubou, entende? Então, assim, o servidor público ou o cidadão comum que vai até uma repartição pública, ele pode estacionar no interior da repartição pública, quando tem estacionamento, sim, tá? No caso de... com o perfurite do candidato. Com o adesivo. Não tem problema nenhum. Não, desde que o adesivo esteja dentro das dimensões legais de 0,5 metros quadrados. Mas ele pode, sim, estacionar. Mesmo sendo uma área pública. Mesmo sendo no espaço público. Porque isso não retira a paridade do pleito. Claro. Entendeu? Que se todos podem. Não, exatamente. Todos podem. O pleito é para todos. Então, o candidato X e o candidato Y vão poder estacionar lá se quiser. Então, o cidadão que é adepto, que defende as ideias do candidato X, que precisa lá na prefeitura resolver uma situação, ele pode estacionar no interior. Sim. Entendeu? Não há vedação em relação a isso. E
quanto nas vias públicas, aí também... Não, aí é via pública. Normal, a pessoa se manifesta do jeito que ela quiser. Aí é via pública. Cai na livre manifestação de cada um, né? Exatamente. Dentro da livre manifestação, inclusive nas redes sociais, precisa ter o cuidado de quem as faz, né? Sim. Precisa ter o cuidado de não ferir a honra, né? Claro. De não imputar crime à pessoa, entende? Quando não há trânsito em julgado, né? E até quando há trânsito em julgado, mesmo que a pessoa tenha cometido um crime, mas é muito delicado tu te manifestar assim, o fulano é um ladrão, Sim. entende? Eu acho que isso foge a um debate democrático, por exemplo. Claro. E aí é descabido, é desnecessário. Mas a gente viu nas últimas eleições a baixaria que foi isso. Nas eleições a baixaria. Exatamente. É uma baixaria. Né? Isso de ambos os lados. Porque a gente vê que existe uma antipatia do próprio eleitor em relação a esse tipo de conteúdo. Esse conteúdo que só xinga, que só ofende, que só quer brigar e tal, ninguém apresenta ideia. Fica naquela dicotomia ali de eu sou bom, tu é ruim, tu é mal e sabe? Isso, Não produz o debate democrático. Não produz o conteúdo, não produz nada, entende? Ninguém fala de ideia, só tá ali se ofendendo. Só produz separação, só produz esse tipo de coisa. Então, assim... O Padre Kelmo. Figuraça. Então, é preciso ter cuidado com isso. Para que não se acabe se exacerbando o teu direito de livre manifestação, mas que isso não vá ofender outra pessoa. Sim. Né? É crime. Aí pode. Mas aí, se eu faço isso, eu enquanto cidadão, fã de político X, faço isso ofendendo o que está contra ele. Aí, como é que fica? O político que não tem nada a ver com isso, ele não... Eu resolvi fazer no meu carro. Botei lá, fulano é X, né? Sim. E tô ofendendo o político que é contra o que eu apoio. Mas não falo nele, mas aí eu posso ser multado. Não o candidato. Não, é crime, né? Isso é um crime. Sim, é um crime. Tu imputar algo para mim, isso, não para o candidato. Né? Não, para o candidato não, a não ser que se consiga comprovar, que é muito difícil, né? Mas que se consiga comprovar um conluio aí. Sim, porque o candidato pediu para ti fazer aquilo ali. Mas não tem. Mas enfim... Ninguém vai ser ingênuo de fazer isso. Sim, mas para o candidato não. Para quem cometeu, sem dúvida nenhuma. Sim. Aí tem várias implicações criminais. Então precisa ter cuidado em relação a isso também. Não dá para deixar aí, né, assim, as emoções tomarem conta essa questão da sua manifestação. Da ofensa à honra da pessoa, ela é um processo jurídico, ele tem várias instâncias, várias situações, né? Até o famoso transitado em julgado, que encerra, e hoje isso aí vai muito longe. A gente já viu que isso pode ir até... Né? Podem ser intermináveis essas instâncias e essas análises. Isso aí demora muito. Então, tu não pode vir imputar alguma coisa a alguém, daqui a pouco, sob pena de... mesmo que naquele momento ele esteja condenado em 1, 2 instâncias lá, tem sempre a terceira tem várias... Né? Então, não dá não para acusar ninguém de nada. Além de ser produtivo, né? Sim, não, sem dúvida. Isso eu acho muito difícil tu transformar isso em voto. Né? Eu acho que não transforma. Mas tudo bem, né? Principalmente numa eleição mais local. Porque a gente às vezes fala de candidatos assim, mais caricatos, assim, a candidato, por exemplo, a deputado federal, deputado estadual. Sim. Isso até cabe, ou caberia, sabe? É o Tiririca. Entende? É um caricato que conseguiu, entende? É o pior que tá, não fica. Mas ficou pior, né? Porque junto com ele, por causa do quociente eleitoral, ele levou 5 com ele, que não fizeram voto. Então, que fizeram uma quantidade de votos que jamais seriam eleitos, mas aí ele abriu mais 5 cadeiras, porque fez uma votação muito expressiva, e levou, né? Aí o quociente eleitoral prejudica, porque aí não são... a gente não está representado lá conforme o número de votantes, né? Que teve um monte de candidato, fez 3, 4 vezes o número de votos desses aí que o Tiririca levou com ele, que não puderam assumir o seu cargo. Isso é um problema. Enfim, né? É um problema do quociente eleitoral, cabe uma reforma. Enfim, mas para eleição local não cabe. Outra coisa que a gente não falou, tá? É da propaganda por meio do material impresso, que até não é muito utilizado. Sim. Tá? Cada vez... panfleto e santinho, tá? O santinho, eu acho que a única coisa que efetivamente serve é para tu lembrar o número do candidato ali e tal.
Mas reverter Da chapa, da voto. coligação, Isso, é. isso. Reverter voto. Esquece o número do candidato a prefeito, candidato a vereador, o número, são 5 números, entende? Sim. E aí, X, o cara se perde, tá, beleza. É. Agora, material impresso, né? O material de rede social tem muito mais alcance, tem muito mais eficiência, mas o material impresso também precisa responder a uma regularidade, tá? A propaganda em jornal e revista, tá? O candidato, partido, coligação, federação, enfim. Isso vale para blogs? Isso. Não pode ultrapassar a quantidade de 10 espaços de publicidade, entendeu? Sim, aquele espaço está lá dividido por 10. Não pode ultrapassar 10 espaços. Se fosse uma página, se ele fizesse um rodapé, já é muito. Não, ele pode, por exemplo, tá? Um jornal... não vou falar o nome do jornal, é o jornal X de grande circulação, tá? Ele não pode, aquele candidato, a coligação, a federação, enfim, aparecer mais de 10 vezes. Sim. Tá. Entendeu? Pensei que era dentro da própria página. Não pode aparecer. Pode fazer o anúncio também que ele quiser, porém ele não pode aparecer mais de 10 vezes. Mais de 10 vezes. Precisa ser 10 no período anúncios. eleitoral. Isso, Ele não pode aparecer 10 anúncios dentro do mesmo instrumento, dentro do mesmo jornal, dentro da mesma revista. Sim. Não pode ter mais de 10 anúncios. Isso é uma restrição, entendeu? Mas, enfim... Sim, aí vale isso para aquelas... E- uma RBS aí que tem vários órgãos, ele bota um anúncio em cada um. E aí o seguinte, né? Não pode... É só até a véspera. Sim. Tudo até a véspera. É até a véspera. Entende? Todas as propagandas são com limitadas exceção, até o período da véspera. carro de som é até antevéspera. Até a antevéspera. Mas a propaganda impressa, o mídia e tudo, é até... desculpa, até a véspera. Tá, Isso aí. e esse... que agora praticamente ninguém mais olha, porque a TV aberta ela diminuiu bastante o alcance dela em relação à internet. Hoje a gente já sabe que o YouTube ele está como plataforma de acesso de conteúdo passando da Globo, que é a maior. Né? Então, se o cara passou da Globo, o cara passou todo mundo. Sim. Né? Então, hoje o YouTube está ali na iminência de ultrapassar a Globo em audiência. Né? Mas ainda assim, a gente sabe que uma camada da sociedade, as grandes emissoras ainda são o maior veículo de... Tem o período eleitoral não mudou aquele horário eleitoral gratuito que é vinculado, que na verdade não é gratuito, é porque a gente paga. Isso. Porque as emissoras cobram. Isso. E aqueles horários que tem em rádio e TV continua valendo normal. Continua valendo. O que não pode é o partido pagar para ter a publicidade na TV e rádio. Sim. Entende? Ele paga através Não, ele dessa... tem um espaço reservado Sim. para o programa eleitoral. Sim. Tá? Fora daquele horário do programa eleitoral, não pode. Isso, não, ele não pode pagar para ter. Por Sim. quê? Porque daí os partidos de alcance mais nacional, os maiores partidos que têm mais recurso financeiro, Sim. vão... Que ficaram com aquela fatia maior exatamente, vão conseguir... do fundão eleitoral. Isso, eles vão conseguir patrocinar mais do que outros, e isso tira a paridade. Então, rádio e TV tem uma restrição bem boa. Então, de resumo, assim, para a gente resumir, o mais importante das eleições, o que o TSE vai fiscalizar mais, é a paridade entre os conteúdos de todos os candidatos. Isso. Essa é a coisa mais importante. Exatamente. Então, se o cara está pensando em ir lá e escrever o nome dele na lua, não faça, porque vai perder a paridade. Essa foi boa. Não tem como, né? E aí, assim, vai de cada candidato no ao vivo, entendeu? É no boca a boca. Sim. Entende? Por isso que é importante ter pessoas. Sim. Entendeu? Próximas para poder disseminar a ideia. Entende? Não, tá perfeito. Então tá, Matheus, eu te agradeço, eu acho que a gente conseguiu dirimir a maior parte das dúvidas das pessoas em relação ao que pode ou não pode nas eleições. Já quero deixar aqui, já que se surgir mais dúvidas, a gente quer contar contigo para esclarecer. Estou à disposição. Aí a gente faz esse esclarecimento aí, porque realmente é muito importante saber o que pode e o que não pode fazer, e a gente sabe que tem muitas dúvidas, não só em relação aos candidatos, em relação às pessoas, o que pode e o que não pode. Então a gente vai conversando contigo, a gente vai tirando as dúvidas contigo que tu puder nos esclarecer, e agradecemos demais a tua presença hoje aqui. E se tu quiser deixar algum recado para o pessoal que está em casa. Aí. Não, agradeço também o espaço, é muito bom assim, o cidadão ter a informação, né? O candidato ter a informação para que o pleito corra com harmonia, com respeito, né?
todo mundo entendendo que é um processo democrático em que as pessoas vão manifestar a sua vontade e colocar os seus representantes, entende? Então isso deve acontecer da melhor maneira possível, da maneira mais respeitosa, da maneira mais cavalheira possível, né? Respeitando todas as leis. Então acho que esse espaço é importante para isso, para a gente esclarecer. Todos os candidatos se respeitando também. Isso, não é porque o contrário. Não contribui, né, para a política. E eu sigo à disposição e te agradeço demais o espaço aí. Não, e a gente nós que agradecemos, nós que agradecemos. Então vou ler rapidamente aqui os nossos patrocínios novamente, senão eles ficam bravos com a gente. O nosso programa, como sempre, é apresentado para Star Internet. O objetivo da Star Internet é conectar com qualidade pessoas, empresas, histórias e lugares. E para isso, a Star Internet, que além de ter os melhores combos de internet residencial e empresarial a preços imbatíveis, traz uma novidade para os seguidores do Daldeia Podcast e da Rádio Sucesso do Vale, que é essa ferramenta de um robô da internet que junta todas as suas plataformas de gestão de relacionamento com o cliente, com o teu WhatsApp, com o teu Facebook, com o teu Instagram, e tem um preço exclusivo também para quem nos segue aqui, com atendimento também exclusivo, que é através do 999-719676, que tem lá um atendimento que vai te direcionar para melhor alternativa para o que tu precisa dessa relação, dessa nova ferramenta da Star Internet, das 8 ao meio-dia e da 1h30 às 18 horas, e de sábado das 8 ao meio-dia. Então entre em contato através desse número e agende lá uma visita, um atendimento exclusivo para você utilizar na melhor forma essa ferramenta tão importante que a Star Internet está disponibilizando através do nosso programa com exclusividade, já agradecendo a Star Internet por nos dar essa honra de fornecer esse produto para a nossa audiência. E além de Gravataí, atende Rolante, Riozinho, Taquara e Santo Antônio da Patrulha. A Gold Silver é uma empresa que existe há 9 anos no mercado, com 13 lojas espalhadas por Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, que tem muita experiência e segurança em avaliação de metais preciosos, joias preciosas, também pedras preciosas. A avaliação é feita na sua frente, não tem compromisso algum. Vai lá na loja, agenda, fica na Anápio Gomes, 1491, na Galeria Aldeia dos Anjos, sala 17, no centro de Gravataí. Você vai lá, não gostou da avaliação, se gostar da avaliação, o Pix cai na hora na tua conta. Se não gostou da avaliação, toma um cappuccino lá com eles e depois vai embora. Através do 989-756012 ou do site goldsilver.com.br. Na Gold Silver é simples, é rápido, é seguro. E o Estúdio Gigante do Vale da Aldeia Produções se uniram para fazer o maior produtor de conteúdo da região. Conteúdos de mídias sociais, gravações de podcasts, formatos televisivos, clipes musicais, músicas, chamadas comerciais, jingles, comerciais e materiais para as campanhas políticas. Venha a gente para conhecer a nossa produtora através do 984-84-1261. Então, eu agradeço demais mais uma vez o Matheus e até sexta-feira, pessoal. Um abraço a todos vocês.